À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais. Bem-vindos a mais um Meu Marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras na Marcoense FM. O Meu Marco hoje vai falar de um assunto que a todos nós diz respeito: prevenção de incêndios. E as temperaturas nos últimos meses, como é natural, ainda não têm feito lembrar os incêndios, mas é nesta altura que as autoridades de segurança trabalham as suas estratégias de prevenção. Hoje temos como convidados no estúdio Nelson Guimarães, do Serviço Municipal de Proteção Civil, e Sérgio Silva, comandante dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses, para falarmos sobre aquilo que tem sido o trabalho de prevenção ao longo dos últimos meses e o que ainda há para ser feito até ao período crítico, que esperamos que não seja tão crítico como já foi em anos anteriores. Nelson Guimarães, eu começava por dar as boas-vindas aos dois, mas começava por perguntar ao Nelson: nos últimos anos o número de ocorrências de incêndios tem vindo a crescer continuamente. A que é que se deve estes bons resultados? Olá, bom dia a todos os que nos ouvem. Sim, a tendência nos últimos anos tem sido no sentido descendente, pelo menos ao número de ocorrências, e portanto isso quer dizer que de uma forma bastante consistente temos vindo a ter menos incêndios, embora depois nas áreas ardidas, ou seja, nas áreas que depois esses incêndios acabam por queimar, haja maiores oscilações, mas isso é normal e tem a ver com a própria situação operacional no concelho, no distrito ou no país. E o que se verifica é que se há um ou outro ano em que nós temos uma área ardida maior, isso deve-se ao facto de coincidir com grandes incêndios que se verificam noutras partes do distrito ou do país e a dificuldade que temos pontualmente em arranjar alguns meios de socorro. Mas de resto, aquilo que ressalta da análise dos dados é que tem havido, felizmente, uma gradual descida do número de incêndios. E isso é mais de caminho andado para termos menos área ardida. E o que é que tem sido feito também ao longo dos últimos meses para prevenir então essas ocorrências para o ano de 2020? Este é um trabalho que nunca para. Pois. Este é um trabalho que nunca para e há vários agentes, há várias entidades que estão articuladamente no terreno a trabalhar nisto e, portanto, se há aqui alguma pequena pausa é exatamente quando há um incêndio e é preciso ir apagá-lo, porque até nessas alturas os nossos sapadores florestais estão ao serviço da prevenção estrutural e a tratar das nossas áreas florestais. Agora, em concreto, é normal que muitos dos que nos estão a ouvir se vão apercebendo dos trabalhos que estão a ser feitos, quer pelos sapadores florestais, que são da Associação Florestal dentro do Oritâmaga, mas que têm protocolo com a Câmara Municipal e, portanto, há aqui uma estreita colaboração. Eles fazem serviço a que a Câmara está obrigada e, portanto, é como se fosse a Câmara Municipal. Têm um papel absolutamente fundamental em todo este sistema. E, portanto, aquela questão da obrigatoriedade de limpar os caminhos que são identificados como mais importantes, quer para evitar danos para as pessoas e para os seus bens, quer para fazer com que os incêndios tenham dificuldade em se tornar grandes, os sapadores florestais passam o ano todo no terreno, muitas vezes escondidos e por isso pela floresta, e é por isso que nem sempre o trabalho deles é tão visível, mas passam o ano todo a limpar estas áreas, de maneira a que quando os incêndios ocorrerem, se ocorrerem, oxalá que não, quando chegam a essas zonas tampão, que são por eles criadas, pelos matos que são limpos por eles, os incêndios abrandem ou parem. Se abrandarem, pelo menos dão condições de segurança aos bombeiros e oportunidades aos bombeiros de fazer a extinção do incêndio. Ou então param por ali. Temos tido várias situações em que os incêndios acabam por se fechar e acabar nessas áreas que foram alvo de intervenção dos sapadores florestais. Por aquilo que está a dizer, podemos dizer então que aqui também, na proteção aos incêndios, como na saúde, como em tudo na vida, a prevenção é o ideal. A prevenção é o único caminho. Uhum. A prevenção é o único caminho. Portanto, se nós tivermos um conjunto de cuidados
ao longo do ano, e que provavelmente ainda vamos ter a oportunidade de desenvolver na nossa conversa, se formos tendo esses cuidados, não temos dúvidas rigorosamente nenhumas que vamos ter menos incêndios e incêndios com menor gravidade. Que entidades estão envolvidas neste trabalho de prevenção e qual é o papel de cada uma delas? Porque são muitas as entidades, não é? São, mas o papel fundamental é de quem nos está a ouvir. É de quem está lá em casa. O cidadão é a entidade mais importante, é a peça-chave sem a qual esse sistema não funciona. Mas sim, há outras entidades que durante o ano estão permanentemente atentas a estas situações. Eu acabei de falar numa que, do ponto de vista da Câmara Municipal, é importante porque são os nossos braços nas áreas florestais a fazer prevenção, mas há outras, por exemplo, as Infraestruturas de Portugal também têm a obrigação de manter as suas estradas com bermas alargadas, limpas, para prevenir exatamente riscos para os condutores quando há incêndios. Também tem feito esse trabalho. O último deles até é um trabalho mais ou menos estruturante, porque foi toda a gestão de combustíveis na variante nacional 211, desde as portagens ou desde ali de Castelões até à partilha com Baião. Não sei se depois irá ter continuidade. Irá ter continuidade, mas admitimos que sim. Nós aqui pedimos e em boa está hora, a ser cumprido. Está a ser cumprido. Mas esse trabalho prolongou-se também aqui pela Nacional 211, em direção a Paredes de Viadores e a outros locais que estão identificados como sendo de maior risco. Esse trabalho está a ser feito pela Infraestruturas de Portugal. Temos também a EDP e a REN, que nas linhas de alta tensão e média. De média, alta e muito alta tensão também têm feito e têm cumprido com aquilo que está previsto nos planos de defesa da floresta e, portanto, do ponto de vista da intervenção estrutural, temos estas entidades a trabalhar no terreno, com braços, a trabalhar, a cortar mato. Vamos passar a expressão e torná-la simples. Não podemos esquecer também que os próprios serviços municipais e as juntas de freguesia, porque também têm responsabilidades na gestão das bermas, das estradas, também têm aqui um papel muito importante. Portanto, os chapadores estão alocados às áreas de maior risco, não é? No meio da floresta, mas depois temos as juntas de freguesia que fazem a gestão dos caminhos que lhes estão entregues e os próprios serviços da Câmara na manutenção das estradas que lhes estão entregues. Obviamente que também a Câmara tem outras responsabilidades, porque também tem terrenos. E, portanto, a Câmara tem todos os anos procurado e conseguido, por aquilo que temos, que é a informação que dispomos, identificar todos os terrenos que possam estar em áreas que são partilhadas com edificações e manter esses terrenos limpos. Espero não estar a esquecer-me de nenhuma entidade. Se assim não for, eu depois daqui a pouco poderá sempre reforçar. Entretanto, poderemos também perguntar ao Sr. Comandante Sérgio Silva se estão já definidas áreas prioritárias ou mais sensíveis no nosso concelho. Olá, bom dia. Sim, isso passa por 3 áreas mais sensíveis ao longo do concelho, que será a Serra Monteiras, a Serra da Abobreira e Vila Boa de Quires, do Alto Crasto. Por isso, é aí que nós fazemos as nossas principais incidências a nível de gestão, quer de combustíveis, como também gestão através do fogo controlado. Porque também fazemos, e este ano estamos um bocado vocacionados ou orientados para a Serra da Abobreira, no sentido de também fazer ali zonas padrão que efetuamos fogo controlado, de forma a diminuir o combustível e assim, se houver incêndios, normalmente ocorrem lá incêndios e são importados, tanto de Amaranto como de Baião, ou seja, quando chegam ao nosso terreno já vem com uma frente muito grande e estamos a tentar fazer com que essa frente diminua e assim o combate seja muito mais facilitado. Sr. Comandante, tudo mudou, inclusivamente até o próprio comportamento. Era muito usual vermos só os bombeiros no monte quando havia incêndios. Hoje os bombeiros vão ao monte, mesmo às vezes sem haver incêndio, para fazer este trabalho de prevenção, não é? Sem dúvida. Como disse aqui o Dr. Nelson, isto começa pelas pessoas, porque para já tem havido uma grande incidência no comportamento, ou seja, nas queimas, como fazer. Não é? E esse comportamento tem sido o nosso objetivo e efetivamente tem traduzido em não ocorrências, porque muitas das ocorrências que aconteciam antes do período crítico seria mesmo resultado dessas queimas. Por isso, acho que isto tem sido uma batalha ganha e efetivamente é importante as pessoas terem esse comportamento eficiente de fazer a sua queima, mas depois não virar as costas e ali depois criar um incêndio. Não, é fazer a queima do início ao fim e ao fim então apagar e consolidar mesmo aquela queima. Isso é o mais importante.
A seguir, aquilo que se tem feito começa sempre no inverno. Já fomos fazer a visita aos locais que vamos intervencionar este ano. Como eu disse, vamos estar um bocado direcionados para a Serra da Abobreira, mas não só. Há caminhos que nós achamos preponderantes tê-los e ser eficientes no combate, e também vamos trabalhar nesses caminhos, nomeadamente ali na zona de Monteiras. Entretanto, como o Dr. Nelson ia falando, na questão das entidades, são muitas envolvidas e que, como falou, que muitos têm feito, inclusive para combater, para fazer a prevenção com a limpeza dos combustíveis, mas também tem havido muitas campanhas e programas de prevenção. Os bombeiros sentem no terreno os benefícios destas ações também? O facto de até mesmo na rádio estarmos a passar esta mensagem para quem nos ouve? Sem sombra de dúvidas. Esse é o papel que tem vindo digamos assim, a crescer e de mais sensibilidade com a população. Eu posso falar até em números, porque se nós passarmos isto a números, entre 2008 e 2018, nestes 10 anos, a média de incêndios ao longo do ano era 356. Em 2019 tivemos 142. Ou seja, já há aqui uma diminuição muito grande a nível de ingressões. Isto é que é importante, é nós também percebermos o que é que podemos fazer, e estes números falam por si. Agora, tudo depende de uma coisa, das pessoas. Acima de tudo é das pessoas. A sensibilidade e a responsabilidade de cada um é importante para depois todo o trabalho, quer a Proteção Civil, quer os bombeiros voluntários, possam depois poder resolver no campo quando necessário forem chamados para tal efeito. Os bombeiros do Marco estão preparados quanto a meios humanos e materiais. Podíamos falar um bocadinho para a época de incêndios, qual é o corpo ativo neste momento para combater numa possível, estarmos aqui a fazer um teatro de uma época complicada? Bom, nos últimos anos nós temos alocado ao DSIR, ou seja, ao dispositivo, 12 homens e 3 veículos. Fora depois todo o restante que temos importado, que eventualmente, em caso de necessidade, nós teremos depois que acionar. Mas no período crítico temos alocados 12 homens e 3 veículos, sendo dois veículos de combate e um de abastecimento. Que penso que resolve, ou tem resolvido, se calhar 95% das ocorrências. Ou seja, porque também a nível de ataque inicial, foi desenvolvido pelo distrito, ou foi adotado pelo distrito, a chamada triangulação, que é muito importante, que é um ataque mais musculado. Ou seja, se tivermos um incêndio em Vila Boa de Quires, sai um veículo do Marco, sai outro de Vila Meá e sai outro de Penafiel. Essa triangulação quer dizer que o ataque é mais musculado e posteriormente também é enviado também no helicóptero, tão disponível, de forma a reduzir logo ali ao máximo que aquela ocorrência se torne grande. Por isso, esse tipo também de combate, o ataque inicial, veio de certa forma também melhorar muito o nosso ataque. Ainda agora, quando do aniversário, o Sr. Comandante no seu discurso ia falando de facto que o bombeiro é quase o primeiro a chegar, ou quase sempre o primeiro a chegar, e o último a abandonar o local, porque os rescaldos e não sei o quê. É um bocadinho isto. O bombeiro está 24 horas, se necessário, ao serviço, que nós contamos com os bombeiros 24 horas durante 7 dias, durante 365, 366 dias do ano, não é verdade? Sem dúvida. E neste caso, em particular de incêndios rurais, também nós melhoramos o nosso comportamento. Como disse, somos os primeiros a chegar e os últimos a sair, mas no dia a seguir, se nós não tivermos novas ocorrências de incêndios rurais, eles também vão ao terreno, vão verificar os pontos quentes, chamados pontos quentes, que possivelmente ocorrem dali novas ignições. E o que é que eles fazem? Vão anular esses pontos quentes e assim evitamos que haja novos reacendimentos e novas ocorrências. Pois muito bem. Voltava novamente ao Dr. Nelson da Proteção Civil e perguntava-lhe também quais são então as maiores dificuldades neste momento na prevenção e o que é que ainda falta fazer nestes últimos meses, antes da chegada do ponto crítico, não é? Se o Raul me permitir, e não vou fugir de forma alguma à questão, queria apenas complementar alguma informação que não, acabei por não dizer há bocado. Muito bem. Mas que é importante que as pessoas saibam, porque são trabalhos que estão a ser desenvolvidos e é importante que as pessoas saibam o porquê de estar a ser feito. Portanto, do ponto de vista das entidades que no terreno nós vemos agora a fazer essa gestão de combustíveis, que no fundo é cortar a vegetação que está a mais,
Para além disso, ou antes disso, há um conjunto de entidades que pensa toda esta estratégia. E essas entidades reúnem em sede do Serviço Municipal de Proteção Civil, identificam e são, normalmente no Serviço Municipal reunimos com o Sr. Presidente da Câmara, os técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil, os bombeiros voluntários do Marco aqui na pessoa do seu comandante, quase sempre, ou algum representante do comando, com a Associação Florestal dentro da Oritâmica, porque é fundamental para toda esta gestão da prevenção dos incêndios, e também, em certa parte, depois no combate, também muito importante, mas nós nesta altura estamos a falar de prevenção e, portanto, é aqui que queríamos focar, com a GNR, que tem um papel também muito importante, também ao nível da prevenção e da fiscalização de comportamentos de risco, e com as juntas de freguesia. Os seus presidentes de junta têm aqui um papel muito importante, porque são uma fonte preciosa de informação sobre locais que nós, por muito trabalho que façamos, não conseguimos estar em todo o lado ao mesmo tempo, e por vezes eles dão-nos a identificação de zonas que carecem de ser mais visitadas, para irmos ver como é que está e o que é que podemos fazer para melhorar a segurança daquelas comunidades e da floresta em si, ou das áreas rurais em si. E, portanto, este núcleo de entidades identifica as áreas que é preciso intervir, e depois temos todas as outras que referi há pouco, depois implementam no terreno. Portanto, também é importante que as pessoas saibam que estas ações de fogo controlado que o Sr. Comandante Sérgio falou, não são feitas à sorte. Elas são alvo as zonas onde vão ser feitas essas parcelas que são queimadas nesta altura do ano. Primeiro são visitadas pelo técnico do Gabinete Técnico Florestal, do Serviço de Proteção Civil, pelo Sr. Comandante dos Bombeiros e pelos técnicos da Associação Florestal. E eles, como técnicos habilitados neste domínio, é que vão selecionar, em função daquilo que sabem, do comportamento do fogo naquelas zonas, quais são as parcelas que nós devemos queimar para diminuir a vegetação nesta altura, para que depois os incêndios no verão, se passarem por ali, perderem intensidade. E, portanto, quando virem nesta altura do ano, bombeiros, GIPS da GNR, os senhores da GNR também ajudam a apagar incêndios, os nossos chapadores florestais, que também não falei neles há pouco, mas a própria comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, agora também tem uma brigada de sapadores florestais que vai fazendo trabalhos de prevenção nos vários concelhos, e o ano passado também fez aqui no Marco, e este ano também já esteve a trabalhar cá no Marco. Por exemplo, para ter uma ideia, um dos trabalhos que essa brigada de sapadores florestais foi aquela estrada de que nós chamamos do Penedo do Cavalo, que faz a ligação entre a Estrada Nacional de 211 para Paredes Viadores. Exatamente. E, portanto, depois este trabalho vai sendo feito no terreno com estas entidades. O fogo controlado, quando as pessoas virem queimar, as pessoas nem andam a combater um incêndio, nem andam a provocar incêndios. Andam a criar zonas em que o fogo, se vier por incêndio de facto, depois, na altura dos incêndios, abrande para termos a oportunidade de apagar. Mas há mais coisas que estão a ser feitas ao mesmo tempo. E, portanto, já falámos na limpeza dos matos, falámos agora no fogo controlado, mas também há uma parte muito importante que o Sr. Comandante dos Bombeiros e as entidades que falei aqui há pouco vão identificando, e que a Câmara, na medida das suas possibilidades, vai tentando responder no terreno, que tem a ver com os caminhos florestais. Aqueles caminhos, aqueles trilhos que passam em áreas que, para o combate ao incêndio, os bombeiros identificam como sendo muito importantes e que muitas vezes são intransitáveis, por causa das motas que passam lá durante o ano. Depois vem as chuvas fortes no inverno, criam ali valeiras e regueiros muito grandes que depois fazem com que mesmo carros dos bombeiros não consigam lá passar em segurança. E, portanto, em 2019, a Câmara gastou quase 50 mil euros a fazer, com máquinas, a beneficiação destes caminhos, para os pôr transitáveis. Este ano, a Câmara tem já identificados quais são os caminhos que vão ser intervencionados, e vão ser, já estão cabimentadas verbas nesse sentido, e este trabalho também de beneficiação dos caminhos está a ser feito com um cuidado cada vez maior, que já vimos o resultado deles. Ou seja, já não nos limitamos a passar uma máquina, para além da máquina são identificadas as zonas de passagem de água, são colocados aquedutos novos, ou são aumentados e feita a manutenção dos já existentes. E isso, por exemplo, este ano, mesmo com aquele temporal que tivemos, nós depois fomos fazer o reconhecimento aos caminhos e eles conservam-se melhor e durante mais tempo. Por causa do desvio das águas pluviais. Nesse sentido. Muito bem. Quanto às dificuldades, as dificuldades ao nível da prevenção são de duas ordens. Nunca somos demais na floresta a cortar os matos onde eles estão a mais, nem a fazer fogo controlado, nem a beneficiar caminhos. Os recursos são escassos e, portanto, nós temos que ir por prioridades, e para isso pedimos o apoio destas entidades para definirem quais são os mais importantes, e é esses que nós fazemos. Mas há outra coisa que é muito importante, e sem essa
Sem essa, todo este trabalho cai por terra. São as pessoas lá em casa. São as pessoas que têm terrenos que estão confinantes ou próximos, que possam provocar perigo para as edificações e para as pessoas que estão ao lado deles, caso venha um incêndio. Porque isso o Sr. Comandante pode falar muito melhor do que eu, é que faz muitas vezes com que nós percamos o controle de um incêndio na zona que importa apagar. É que ficamos com os meios amarrados ali junto às casas para as defender, e o incêndio, onde ele realmente era preocupante do ponto de vista de o extinguirmos, às vezes perde-se e temos ali mais uns hectares largos de prejuízo ambiental, de danos ambientais que eram evitáveis. E, portanto, quem tem esses terrenos em sítios que sabem que pode provocar perigo para as casas das pessoas que lá moram, deve, por dever de consciência, fazer esse trabalho de limpeza agora até 15 de março, porque é o hiato de tempo que ainda falta para poderem fazer esses trabalhos de limpeza no raio de 50 metros à volta das casas e das edificações. Não são só habitações, outros edifícios também contam. É até 15 de março que podem fazer sem estarem sujeitos a contraordenações, a multas e a consequências. A partir de 15 de março devem continuar a fazer, no entanto, quanto antes, porque se houver uma fiscalização, aí sim já estão sujeitos a medidas de outra índole que gostaríamos de evitar, mas em que a GNR já é responsável por executar, que são os autos, são as multas, que depois se impõem. Portanto, as queimas, a melhoria do comportamento que as pessoas tiveram ao longo dos anos são fundamentais, e gerir a vegetação à volta das edificações é absolutamente fundamental. Mas há mais que os cidadãos podem fazer, que depois, quando o Raul entender, podemos falar. Estava a falar aqui no cumprimento do 15 de março, que é a data até quando as pessoas devem fazer a limpeza das matas. E se não cumprirem, que riscos é que correm? Em primeiro lugar, correm um risco de consciência que eu penso que para mim não quereria, e que é o de verem o terreno de que são proprietários arder e poder ferir, poder matar, ou poder, inclusivamente, provocar danos naquilo que é o património que foi ganho e construído a custo pelos seus vizinhos. E eu penso que este é uma consequência que, em consciência, ninguém deve querer ter. E essa é a mais importante. Depois, não há dúvida nenhuma que há instrumentos legais que fazem com que, em última análise, que a Câmara tenciona e recebemos instruções no sentido de sermos mais rigorosos e gradualmente vamos sendo mais rigorosos na aplicação dessa legislação, que é muito simples. Se o proprietário não limpar até 15 de março, fica sujeito à fiscalização e é imediatamente um auto. Fica sujeito logo, a partir daí. Para além do auto que pode ter que pagar, tem que fazer parar a infração que foi identificada. O que é que isso quer dizer? Que leva a multa e ainda tem que limpar o terreno, coisa que, se tivesse feito antes, estava resolvido. Se não tiver sido resolvido, há duas coisas que podem acontecer, de acordo com a lei. Ou o proprietário que se sente ameaçado por aquele terreno pode, cumprido um requisito ou dois legais, que é notificar o vizinho e tudo mais, entrar naquele terreno para o limpar e depois apresenta a conta para poder ser ressarcido da despesa. Ou nas situações que forem identificadas como necessário, a Câmara pode e vai entrar no terreno, vai executar através de meios próprios ou contratados esse trabalho e depois o proprietário vai ser chamado à responsabilidade de ter que pagar esse trabalho à Câmara Municipal. Isso. E a Câmara Municipal dispõe agora de meios muito expeditos e muito rigorosos para se ver ressarcida. E que deve ser para feito. Ter uma ideia, é por execução fiscal. E, portanto, não há dúvidas nenhumas que aquele proprietário vai ter que pagar de uma forma ou de outra. Mas isto é o que queremos evitar. Se, por exemplo, eu tiver um vizinho, até porque possa ter mudado há muito pouco tempo, e desconhecer quem é o mesmo, onde é que me devo dirigir, o que é que eu devo fazer concretamente? Para quem não conhecer quem é que é o vizinho? Essa pergunta, Raul, é uma pergunta que faz todo o sentido ser colocada aqui, mas em que a minha resposta pode ser interpretada como pouco, socialmente ou politicamente correta. Eu duvido muito que, acredito que há situações em que isso acontece, mas duvido muito que
a pessoa que se queixa não saiba quem são os seus vizinhos. Ninguém conhece melhor os seus vizinhos do que quem mora ali. Portanto, aquilo que aí era um assunto que eu não sei se é este o momento que o Raul quer que explore, mas que é muito importante explorar, que é o seguinte: para que aquele percurso que definimos há pouco para quem não cumpre possa ter lugar, é muito importante que quem apresenta a situação de perigo à Câmara, a denúncia, identifique de imediato o nome e morada dos donos dos terrenos. Porque sem isso, a Câmara não diz que não vai fazer. Mas a Câmara não pode garantir que dá resposta em tempo útil, porque depois a Câmara é que vai ter que fazer esse trabalho, de procurar, de tentar saber, e nem sempre é fácil. Agora, se cada um for à sua escritura do que é seu, e ver a confrontação, e ver as confrontações, e tiver o cuidado de, ao vir à Câmara, passar na Conservatória do Registro Predial e verificar quem é que atualmente confronta com o terreno dele, muito facilmente chega à Câmara e identifica imediatamente quem é. Está bem? Em situações muito identificadas e esporádicas, imagina uma pessoa que tem de idade ou com gravíssimos problemas em assim proceder, porque não pode andar ou porque tem dificuldades em vir aqui, então, mas só nessas situações, a Câmara, se não vier identificado o proprietário, vai perguntar porquê e vai pedir novamente que o identifique, porque se não o identificar, a Câmara vai pedir que envie a caderneta ou cópia da escritura para se tentar procurar junto das entidades os proprietários. Ainda quanto às queimadas, ainda há muita gente que tem muita dificuldade em saber quando é que pode fazer, como é que deve fazer e que condições é que são necessárias para fazer essa queimada. Se me permite, o Comandante Sérgio está excelente para responder a isso. Bom, relativamente às queimas, aquilo que são queimas que estamos a falar, queimadas as pessoas não podem fazer. Elas podem executar queimas e o que é que têm que fazer? Se não conseguir fazer através dela própria, ou seja, porque pode-se inscrever no CNF através do site da CNF e pedir uma credenciação e a partir dali fazer o pedido quando necessitar, ou através da junta pode fazer então esse pedido da queima. Efetivamente, eu acho que para mim esse conjunto de situações está ultrapassado, porque recebo todas as queimas que são autorizadas e são imensas ao longo do dia. E estamos a falar de cerca de 60 ocorrências de queimas que efetivamente recebo no e-mail a fazer o tal pedido de autorização. Aqui também eu queria falar de duas coisas que era importante e antes que me esqueça, que se calhar devemos valorizar todos aqueles que efetivamente estão no terreno e para não nos esquecermos, tanto eu como o Dr. Nelson, das unidades locais de proteção civil, também que tem sido tem tido também nas freguesias, era o que eu lhe ia perguntar. Tem tido também papel preponderante e daqueles homens, nomeadamente em Solhães, em Marco e em Penhalonga e Pasto de Gaiolo, e não podemos esquecer desses homens porque tem sido uma mais-valia também eles no combate. Por isso, o nosso agradecimento também a nível de bombeiros pelo trabalho que eles têm executado ao longo destes 2 ou 3 anos que andam connosco. Mas não é a primeira vez que o Sr. Comandante faz esse reconhecimento publicamente em muitos sítios, precisamente a essas brigadas da prevenção nas freguesias. Gostaria de ter mais, certamente. Sem dúvida, porque isto, tendo mais pessoas a olhar para este flagelo, se calhar já começam a perceber que a coisa não funciona, ou seja, os bombeiros estão presentes e todas as pessoas que estão aqui no sistema estão presentes, mas é para anular essas ignições. Não é para mais nada. É para anulá-las. E, sobretudo, qual é o nosso objetivo? São 2. O primeiro objetivo é nós não termos grandes incêndios grandes. E o segundo, por isso é que estamos com estas ações todas, melhoramento de caminhos, a gestão de combustível. E o segundo é retirar os incêndios das pessoas. Esse é o nosso objetivo. É diminuir as áreas ardidas e retirar os incêndios das pessoas. Porque os incêndios, se não descerem, digamos assim, às aldeias, às casas, as pessoas estão sossegadas e efetivamente não correm riscos. E sobretudo, através de quê? Também que não correm riscos. É aquilo que foi falado pelo Dr. Nelson. É a gestão de combustível à volta das habitações, melhoramento de caminhos e criação de pontos de água, que também é muito importante nós tê-los, e sobretudo também não ter aquele comportamento de risco na queima. O Sr. Comandante é um comandante muito jovem, até comparando com muitos comandantes que a gente conhece de outras corporações, mas tem muitos anos já como bombeiro. Que grandes transformações viu desde que começou como
como cadete, até agora a comandante, houve muitas alterações no combate aos incêndios. Sim, efetivamente houve muitas, nomeadamente com o ataque inicial, como falei há bocado. Porque antigamente o sistema não era assim tão musculado, ou seja, ocorria uma ignição e era enviado um veículo, não é? E pronto, a partir dali fazia-se ponto de estação e se fosse necessário mais, então era reforçado. Hoje em dia, como eu referi há bocado, isso não se passa assim. Há o chamado ATI, o ataque inicial, que é um ataque musculado, que são enviados três veículos e depois também um meio aéreo. Lançaram recentemente os bombeiros do Mar Canaveses também uma campanha Vamos equipar os nossos bombeiros. Os marcoenses aderiram, estão a aderir, e não só cá no nosso país, mas além fronteiras também. Há quem se continue a preocupar com o nosso concelho, mesmo muito longe. Vão conseguir o equipamento desejado a tempo? Penso que não. A questão de aderir, eu acho que estamos aqui um ponto de interrogação. Isso é outra vertente, que é os incêndios urbanos, que efetivamente aí mexemos mesmo com pessoas. E quando mexemos com pessoas, mexemos de um lado as pessoas que têm os incêndios e querem vê-los apagados, o outro é a segurança dos operacionais. E aqui estamos a falar da segurança dos operacionais, que é de todo importante os homens terem equipamento eficiente e eficaz para estar protegidos e conseguir salvar o seu próximo. Pronto, o objetivo era chegar a 29 de fevereiro com essa campanha efetivamente concluída, mas penso que a adesão tem sido pouca, mas aguardamos por novas novidades, nomeadamente a situação da América, para perceber se aliás, isto tem que ir para uma segunda fase, porque efetivamente temos cerca de 30 equipamentos para 130 e nos faltam um bocadinho. Cerca de 100. Temos que ser também todos nós a colaborar com os bombeiros. No fundo, estávamos aqui a falar, se cada marcoense contribuísse com €1 nos 55 mil, quase que conseguíamos equipar os bombeiros. Sem dúvida. Se todos contribuíssemos com €1, nós conseguimos efetivamente quase com €1 a campanha ter o seu objetivo cumprido, dia 29. Sim. Pois, muito bem. Então, os marcoenses podem estar tranquilos para este verão, Sr. Comandante? Eu não garanto, isto é como um piloto de avião, quando levanta o avião. Não garanto que ele não caia, não é? Ele vai aterrar de uma forma com segurança, não é? Ele aterrar a terra sempre, mas em segurança é que às vezes nem o que eu garanto é que o sistema vai estar montado. E se as pessoas também garantirem que não têm comportamentos de risco, se calhar todos nós, se calhar em dezembro estamos aqui a falar que tivemos uma série muito reduzida de ignições e que a própria área ardida será também menor. Que mensagem quer deixar para quem está connosco, Sr. Comandante? Sobretudo é isso, as pessoas, em primeiro, não ter comportamento de risco na floresta, segundo, se detectar algum incêndio, que faça o alerta o mais precocemente possível para nós conseguir de imediato enviar os meios adequados, tentar resolver então esse problema. Muito obrigado. Dr. Nelson, podemos lhe colocar a mesma questão que colocamos ao Sr. Comandante. Os marcoenses podem sentirem-se seguros para este verão, porque, pelo menos em termos de organização e prevenção, tudo foi feito e está a ser feito para que possamos estar todos devidamente protegidos. Como técnico do Serviço Municipal de Proteção Civil, aquilo que posso garantir aos marcoenses é que tudo aquilo que depende da Câmara e dos parceiros que trabalham com a Câmara de implementar no terreno está a ser feito garantidamente para que tudo corra bem no verão. Tenho que insistir no seguinte: só corre bem se as pessoas quiserem fazer parte deste esforço e isso passa por várias coisas. Eu queria reforçar aqui uma mensagem com alguns números que eu penso que são importantes para as pessoas perceberem o porquê da nossa preocupação com estes assuntos. Primeiro, relativamente às queimas, às fogueiras que as pessoas querem fazer para queimar detritos. As pessoas não podem fazer as queimas sem pedir essa autorização. Essa autorização não tem que ser feita na Câmara Municipal. As juntas de freguesia têm sido excepcionais. Os seus presidentes de junta têm colocado os serviços das juntas de freguesia a colaborar com a Câmara e ao serviço dos seus municípios. E, portanto, foi dada a formação aos serviços das juntas de freguesia e as pessoas que tenham dificuldade em funcionar com a internet, basta-lhes passar nas juntas de freguesia que os serviços dão esse apoio para fazer o pedido para queimarem sossegados de que tudo vai correr bem desde que eles tenham os cuidados.
Esse é o primeiro ponto. Com uma vantagem que não sei se vai repetir-se ainda este ano, ainda não temos dados concretos, mas, e era aqui que eu ia entrar também com a questão das unidades de proteção civil, que o ano passado tivemos o programa, foi um conjunto de incentivos que o Governo colocou à disposição dos municípios, tivemos o programa Queima Segura. Este programa o que é que permitiu? Permitiu que, à medida que as queimas fossem sendo autorizadas, essa informação era partilhada com os bombeiros, com as juntas de freguesia, com as unidades locais de proteção civil, que depois acompanham as queimas para garantir que elas são bem feitas e apoiar quem tem dificuldade em fazê-las, ou então, se forem várias ao mesmo tempo, no mínimo, fizeram um patrulhamento por aquela área de maneira a estarem perto se alguma coisa não corresse bem. É evidente que as unidades locais de proteção civil estão para além deste problema e já têm um papel fundamental a resolver imensas ocorrências e a prevenir imensas ocorrências durante o ano. Quando foi agora do mau tempo, tivemos as unidades de proteção civil a colaborar com os bombeiros, com a proteção civil, no terreno, a resolverem muitos problemas. Portanto, a questão que colocou há bocado, se é desejável que haja mais, na nossa perspectiva, é fundamental que os cidadãos se organizem para serem capazes de se defenderem a si mesmos, se não for mais, durante o tempo que demora os bombeiros e as outras forças a chegar. O princípio que deve estar subjacente a estas unidades é de que forma é que eu na minha freguesia, e os seus presidentes de junta têm sido incansáveis a esse nível, que é como é que eu aqui na minha freguesia, que estou a 10, 15 minutos de caminho dos bombeiros até aqui, posso fazer para garantir que, se alguma coisa não estiver a correr bem, pelo menos nós conseguimos ir contendo até chegarem o reforço propriamente dito dos meios. As unidades locais de proteção civil têm sido fundamentais. Queria dizer outra coisa a respeito dos cidadãos e do papel que é fundamental deles para isto funcionar e então termos, sim, a garantia no verão de que tudo, ou quando o calor vier, de que tudo está sobre trilhos muito bem conhecidos para correr bem. Entre 2017 e 2019 entraram cerca de 230 participações nos serviços municipais para locais onde os matos ou a vegetação não estava devidamente gerida junto às edificações. Destes todos, conseguiu-se resolver cerca de 200. O que quer dizer que os restantes, ainda hoje, andamos à procura dos proprietários. Não, é uma informação que eu penso que as pessoas devem ter, porque acumulam-se depois. Porque se as pessoas nos indicarem o proprietário, a Câmara fica imediatamente com todos os instrumentos para prosseguir. Se não nos indicarem o proprietário ou nós não tivermos acesso à documentação que o permita fazer rapidamente, nós vamos ter que procurar fora, porque a Câmara não é detentora dessa informação. E, portanto, entre o Instituto de Registro e do Notariado e o Ministério das Finanças, a Câmara faz as diligências, mas elas demoram. Demoram o seu tempo. E, portanto, é importante que as pessoas percebam isto. Nós não pedimos porque não queremos ter trabalho. O trabalho nós vamos ter. Nós pedimos a pensar no bom andamento do serviço e que as pessoas fiquem com o problema resolvido, porque nós temos consciência que muitas vezes as pessoas o que sentem é isto. Eu fiz queixa e ninguém me resolveu o problema. E as pessoas nem nós sentimos que resolvemos o problema às pessoas, e nós estamos cá para isso, é isso que nos deixa satisfação, é resolvermos o problema. E as pessoas sentem que não foram bem acolhidas e bem atendidas, quando o objetivo é exatamente o contrário, é que as pessoas tenham efetivamente consequência do cuidado que têm. Para isso, volto a dizer, e a Sra. Presidente de Câmara tem referido isso em todas as oportunidades e fóruns onde se conversa sobre este assunto, identifiquem os proprietários e as devidas moradas nas participações que façam à Câmara. Muito obrigado. Foi assim o meu marco com a prevenção de incêndios. Quero agradecer a disponibilidade do Sr. Comandante Sérgio Silva, também do Dr. Nelson Guimarães, do Serviço Municipal de Proteção Civil, para nos vir falar deste assunto que é tão importante para todos nós. Muito obrigado e até sempre. Até sempre. Obrigado. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco. A minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.